Dezembro de 2001, a sétima maior da América. A empresa entra com pedido de falência. 63 bilhões perdidos. Milhares de funcionários dizimada. Wall Street em choque. Mas não. Por que aconteceu? Porque ninguém poderia explicar como. Esta é a história de Enron, a empresa que não vendeu nada, ganhou bilhões e depois implodiu. Todos aplaudiram. Imagine uma empresa que fez fortuna transportando gás através de canos, não do tipo explosivo, os tipo chato. Essa era a Enron em 1985, uma empresa de gasodutos comum de Houston, formada a partir de uma fusão que ninguém de fora do escritório do advogado tributarista se importava. Mas então veio Ken Lay. Ele tinha um doutorado em economia, um bronzeado intenso e uma grande ideia: desregulamentação. Se o governo parasse de dizer à energia a empresas que querem cobrar, Enron poderia ir de empresa de serviços para negociadora de energia. De repente, o gás não era apenas bombeado, era comprado, vendido, protegido e especulado sobre como Wall Street, só que mais fedorenta. Lay trouxe Jeff Skilling, um consultor McKinsey de fala rápida que acreditava profundamente nos mercados, planilhas e ele mesmo. Na argumentação de Skilling, Enron não era apenas um negócio de gasodutos, era uma empresa de tecnologia. Nós não vendemos energia, disse ele, nós vendemos o futuro da energia. E Wall Street adorou. Foi a verdadeira mudança de jogo. Veio com Enron Online, uma empresa digital, mercado para negociação de energia contratos. Isso fez com que negociar gás parecesse pedir pizza. Clique num botão, mova milhões. De repente, Enron não era apenas alguma empresa de gás do Texas, era do Vale do Silício com um chapéu de cowboy. Repórteres desmaiaram. A revista Fortune a coroou, a empresa mais inovadora da América por 6 anos seguidos. Dentro da sede da Enron, a atmosfera era intensa. Skilling disse aos funcionários, eles eram os caras mais inteligentes no salão. Tradução: se você não estava na apresentação, você estava fora. Os bônus eram monstruosos, as traições eram comuns, e cada trimestre era uma batalha para impressionar os investidores. Você fechou 5 negócios e reduziu os custos em $20 milhões, impulsionando a receita trimestral em 2 dígitos e conseguiu um contrato que garante margens até 2009. Sim, senhor, tudo adiantado do cronograma. Impressionante. Se estivéssemos administrando uma Enron, uma empresa normal, a Enron se autodenominava um criador de mercado, inovador tecnológico, gênio financeiro. De fora parecia que estava no futuro, mas faça uma pergunta simples. Véi, o que eles realmente fazem? E você receberia um encolher de ombros, um quadro branco e 40 minutos de jargões. Mas as ações continuavam a subir, então ninguém perguntou mais. E enquanto os holofotes brilhavam, nos bastidores a situação ficava cada vez mais brilhante. Algo estava acontecendo silenciosamente, perigosamente estalando. A máscara. Como Enron escondeu a verdade à vista de todos. No final da década de 90, a Enron era uma lenda. As ações dispararam de $7 em 1997 para mais de $90 até o ano 2000. Isso é mais de 1000% de lucro em 3 anos. Se você tivesse comprado Enron em vez de compras de supermercado, você era um gênio. A mídia chamou isso de milagre. Os executivos chamaram isso de festa. Mas por trás do champanhe e dos tobogãs, a matemática não fazia sentido. Veja bem, a Enron tinha feito grandes promessas. Crescimento constante, números impressionantes, 100 trimestres ruins. Mas os mercados de energia não são como o TikTok, não viralizam toda semana. Então eles mudaram as regras. Entre com a contabilidade mark-to-market, também conhecido como estamos contando com os ovos que ainda nem chocaram e talvez nem sejam de galinhas. Funcionava assim. A Enron assinava um contrato de energia há 10 anos.
Em vez de esperar pelo dinheiro de verdade entrar, eles contabilizam todos os 10 anos de projeções de lucro imediato. Espere, você consegue fazer isso? Estamos fazendo. Então, no papel, parecia que Enron era um caixa eletrônico, mas muitos desses negócios mal davam lucro. Alguns nem tinham ainda começado. Outros eram baseados em projeções que fizeram a astrologia parecer conservadora. Internamente era um caos, mas enquanto a imagem se mantivesse, ninguém ousava piscar. E quando os números não se encaixavam, entra em cena Andy Fastow, o chefe financeiro da Enron, e sua principal função era, vamos chamar isso de contabilidade criativa. Ele criou dezenas de entidades externas chamadas de Entidades de Propósito Específico, ou SPS, tecnicamente separadas da Enron, mas na prática totalmente controlada por ela. Aqui está o golpe. A Enron iria pegar seus piores ativos, negócios que estavam fracassando, ativos que estavam perdendo valor e vender para essas entidades. No papel, parecia como se a Enron estivesse se livrando do risco e trazendo dinheiro. Na realidade, a Enron estava financiando ambos os lados do acordo. Era como vender seu carro quebrado para seu cachorro, dando a ele seu cartão de crédito para pagar por isso e depois contar para sua mulher. Olha, querida, eu fiz uma venda. Ele se divertia nomeando essas entidades como LJM1, LJM2 e Raptor, porque nada diz uma empresa totalmente legítima como nomes gerados aleatoriamente. Não estou quebrando as regras, estou usando-as criativamente. Enquanto Fastow lidava com liabilities como Fire Swords, os principais executivos da Enron estavam sacando milhões em bônus, opções de ações, mansões, jatos privados. Funcionários regulares da Enron foram orientados a despejar suas economias de aposentadoria em Enron ações. O plano 401k deles era basicamente Salve Enron. Todas as grandes empresas de Wall Street ainda davam a Enron altas avaliações, uma classificação de compra. Muitas delas vinham de empresas que fazem negócios com a Enron. Merrill Lynch, por exemplo, ganhou milhões gerenciando as ofertas de ações da Enron, enquanto elogiava publicamente suas finanças. A objetividade era opcional, a receita não. A verdade estava enterrada sob várias camadas de jargões e planilhas feitas por pessoas que tratavam a ética como um plugin de software, opcional, confuso e fácil de ignorar. E a empresa fomentava essa confusão. O lema interno da Enron bem poderia ser: se você não consegue explicar, provavelmente está fazendo da maneira correta. Em 2000, a imagem da Enron era prova de balas, até que alguém finalmente perguntou: espere, onde está o dinheiro de verdade? As rachaduras. O que acontece quando as pessoas começam a perguntar? Agosto de 2001. Torre Enron. Jeff Skilling, CEO da empresa mais badalada da América, entra em seu escritório, coloca sua carta de demissão sobre a mesa e sai assim, sem escândalo, sem nada. Apenas um casual paz. Estou fora, cansei de ser brilhante. Espere, o quê? Não se preocupe, ele quer passar mais tempo com seus milhões. Quer dizer, sua família realidade, sinal vermelho do tamanho do Texas. Nesse mesmo mês, a SEC iniciou uma investigação sobre as entidades desequilibradas de balanço da Enron, que em linguagem corporativa quer dizer temos cheiro de fumaça, mas não encontramos os corpos ainda. Então Ken Lay, o original alquimista de gás-luz, fundador da Enron, retorna como CEO e sorri como seu avô depois de apagar acidentalmente seu registro e diz: olá a todos, é apenas mais uma segunda, tudo como sempre. Mas dentro da empresa, algumas pessoas não estavam comprando a ideia. Uma delas era Sharon Watkins, uma vice-presidente que tinha começado a perceber números que não faziam sentido. Enviou um memo para Ken Lay com um bast. Estou extremamente nervoso com que isso vai explodir numa onda de escândalos contábeis. Uma investigação interna se seguiu, mas em vez de assoar o alarme, Ken Lay tratou isso como um problema de relações públicas. Sua conclusão: precisamos de melhor mensagem. Não estamos cometendo fraude.
E, eventualmente, as rachaduras não estavam mais privadas. Alguns jornalistas incômodos e analistas começam a investigar. Eles começam a perguntar coisas como: por que o negócio da Enron é tão confuso assim? Quem, na verdade, possui esses misteriosos entidades fora do balanço patrimonial? Por que suas demonstrações financeiras se parecem com alguém bateu nisso com uma pá? E a Enron responde isso com um PowerPoint, 3 palavras da moda e um dedo do meio. Nós somos um arbitragem de energia revolucionária, plataforma de transotimização. Nós aproveitamos essa vantagem, arbitragem entre o nocional volatilidade dos derivativos mark-to-market, dentro do intercâmbio de energia estruturado e estrutura. Então você também não tem ideia. Nenhuma pista. Outubro de 2001. A máscara. Finalmente, a Enron comete um deslize. Ela admite publicamente: cometeram erros contábeis. Isso é coisa de empresa dizer: por que manipulamos os livros contábeis com muita dificuldade? Eles pegaram fogo. O prejuízo foi de 586 milhões de dólares. Os ganhos não eram reais. Isso não é um erro de digitação. Isso é um câncer de fraude em estágio 4. Os investidores finalmente acordaram. Vendam. Vendam tudo. Venda as ações. Venda o sofá. Venda o cachorro. As ações despencaram. De quase 90 dólares por ação em agosto para menos de $1 até o final de novembro. Em apenas 4 meses, a Enron perdeu 99% do seu valor. Caos repentino na sede da Enron. Telefones não paravam de tocar. Executivos trancados em reuniões. Os funcionários olhavam fixamente para os indicadores de ações como se suas vidas estivessem piscando. Então chegou o dia 2 de dezembro de 2001. Enron entrou com um pedido de falência. Não foi apenas uma falência empresarial, foi um desastre financeiro. 63 bilhões de dólares em ativos perdidos no tempo, o maior colapso corporativo na história dos Estados Unidos. Milhares de funcionários, muitos com suas aposentadorias atreladas a Enron, perderam tudo com as ações dela. Eu economizei durante 20 anos, investi todos os meus bônus no plano da empresa, eu dei tudo a eles. Eu acreditei neles. Eu não sou um vigarista, claro, mas ele embolsou 70 milhões de dólares antes de renunciar. Fasto embolsou 30 milhões administrando os golpes que ele criou. Ken Lay vendeu milhões de ações enquanto dizia aos funcionários para segurarem as suas. Os trabalhadores receberam avisos de demissão. Os executivos, casas de praia. As consequências. Como uma mentira derrubou um sistema. Mas espera aí, não era para alguém estar conferindo os números? Isso sabe. Tipo, os auditores. Entra em cena Arthur Andersen. Uma vez uma das maiores 5 empresas de contabilidade, antes de se tornar uma das 4 grandes, Arthur Andersen deveria ser o órgão fiscalizador financeiro, o árbitro, o único sóbrio na festa. Em vez disso, eles acabaram sendo aquele que estava adulterando o ponche da festa. Arthur Andersen não se tratava apenas de auditar Enron. Eles estavam lucrando com Enron, acumulando milhões de taxas de consultoria também, coaching. Eles. Isso mesmo. As pessoas contratadas para analisar objetivamente os livros de Enron foram também aconselhando Enron sobre como fraudá-los. Conflito de interesses enorme. Mas eram os anos 2000, ninguém se importou. E quando os denunciantes se apresentaram e os investigadores começaram a cercar o local, Andersen não revisaram os livros, destruíram-nos. Milhares de documentos, FedEx boxes cheias de registros financeiros, memos e fitas de backup foram triturados em um frenesi. Por que essa coisa está mais lenta do que o nosso departamento de RH? Talvez devêssemos parar de triturar. Pare, temos 12 anos de fraude para apagar e um almoço para fazer isso. Devo consertar o triturador? Ah, graças a Deus. Sou um estagiário. Comece a comer. Vamos precisar de todas as mãos e bocas. A empresa alegou que isso fazia parte da sua política de retenção, mas os promotores não acreditaram nisso. Então eles foram pegos. Arthur Andersen foi condenado por obstrução da justiça. Sua licença para auditar empresas de capital aberto foi revogada. E assim, de repente, 85 mil pessoas perderam seus empregos. Uma empresa que havia existido por quase um século entrou em colapso de um dia para a noite. Puf, sumiu.
não por cometer a fraude, mas sim por ajudar e esconder o traço. E eles não estavam sozinhos. JP Morgan, Citigroup, Merrill Lynch, eles ajudaram a financiar as transações não contabilizadas de Enron, estruturaram as mentiras, receberam seus honorários, receberam seus bônus. Nenhum deles enfrentou acusações criminais, mas eles foram pesadamente multados. Infelizmente, os executivos não se saíram tão fácil. Skilling e Lay foram acusados em 2004. Skilling foi condenado a 24 anos. Lay morreu de um ataque cardíaco antes que pudesse cumprir um dia de pena. Fasto se declarou culpado e pegou 6 anos. O Congresso se movimentou para aprovar novas leis. Sarbanes-Oxley, também conhecido como Por favor, não minta, o ato. Os CEOs tiveram que aprovar os números. Os auditores tiveram que fingir que eram honestos. Muito pouco, muito tarde. Mas aqui está a reviravolta. Isso não era apenas uma história sobre Enron. Era uma história sobre crença, sobre ilusão, sobre o que acontece quando o mundo quer acreditar em algo tão bom que eles param de fazer perguntas. Por 16 anos, a Enron vendeu o futuro e todo mundo comprou a ideia. Mas quando as luzes se acenderam, o bredício era vazio, os números eram falsos e os caras mais espertos da sala haviam desaparecido. Como alguém disse uma vez, uma mentira pode viajar meio mundo ao redor do mundo, enquanto a verdade ainda está calçando o sapato.